Governador, seja bem-vindo ao Portal T5. O senhor atribui a vitória nas urnas ao apoio atual do governador Ricardo Coutinho ou o nível dos candidatos concorrentes? Na verdade, eu acho que essa eleição foi uma eleição em que houve, por parte da população, um reconhecimento de um trabalho. Há muito tempo na Paraíba não se discutia proposta, se discutia nomes. E isso foi um marco fundamental e uma diferença grande nessa eleição. Nós mudamos essa lógica nessa eleição. Nós discutimos propostas. E para isso foi fundamental o trabalho desenvolvido por esse projeto, que eu hoje represento enquanto candidato eleito, e que foi conduzido por Ricardo durante esses últimos 8 anos. A mudança, fazer com que a Paraíba tenha crescido, tenha evoluído, tenha melhorado, tenha sido mais justa, tenha sido mais inclusiva, foi que fez com que a população reconhecesse esse trabalho. Então, de forma nenhuma, eu diria que foi em função de candidatos. Nós fizemos um trabalho e que foi considerado pela população o melhor trabalho. Tanto que houve um reconhecimento tão significativo, 1.119.758 paraibanos foram lá e acreditaram, deram um voto de confiança na continuidade desse projeto. Então, jamais diminuiria isso a imaginar que tenha sido por conta de candidato A ou B, que é adversário, claro. Como vai ser a composição do secretariado? Já existe algum nome certo para que o senhor possa confirmar para o eleitor? Não, ainda não. Nós estamos trabalhando agora, nesse momento, exatamente nessa composição. Nós queremos que esse é um governo de continuidade. É claro que algumas pessoas que estão no governo hoje continuarão. Isso é um processo natural. Até porque, primeiro, eu conheço a equipe toda, eu fui secretário até abril desse ano, até o início de abril desse ano, e eu conheço toda a equipe. Então eu sei as pessoas. Alguns deles têm projetos pessoais que querem fazer uma outra atividade e deixarão o governo naturalmente. Mas nós estamos trabalhando para que até o final de novembro a gente tenha a equipe definida e a gente possa anunciar. E à medida que for ficando definido cada pasta, a gente vai fazer o anúncio. Qual a sua posição sobre as eleições na Assembleia Legislativa? O governo tem uma participação, mas é uma participação muito sutil nesse processo. É claro que o Poder Legislativo tem a sua autonomia de escolha dos seus candidatos. Nós sabemos muito bem que o governo executivo, o Poder Executivo, tem uma relação na base. Tem e vai discutir com a base dele aquilo que ele pensa ser melhor para dar continuidade. Entretanto, interferir de forma nenhuma. Segundo as pesquisas, o candidato Jair Bolsonaro pode ser eleito o novo presidente do país. Sabemos que o senhor apoia o candidato do PT, Fernando Haddad. Como será a relação do governo com Bolsonaro, caso Bolsonaro seja eleito? Primeiro, eu acredito que Fernando Haddad vai vencer as eleições. Eu acho que o voto silencioso, aquele cidadão que está em casa pensando no que é melhor. Essa campanha está muito sendo discutida em termos do que é Bolsonaro contra o PT. E, na verdade, não é isso. O que existe são duas pessoas e que você tem que analisar, entre os dois candidatos, quem é que tem melhores condições para governar o Brasil. Entre os dois candidatos, quem é que tem proposta e quem é que foge de debate. Entre os dois candidatos, quem é que tem proposta efetiva e que não tem proposta nenhuma, a não ser frases de efeito. É isso que vai ser analisado. Eu quero ver um país que seja mais justo, mais inclusivo, que tenha investimentos na educação e não frases como o tipo, a farra vai acabar. Isso para mim não serve de nada. Eu gostaria de ouvir a proposta e eu não consigo ouvir propostas do outro candidato. A opção nossa é exatamente em cima disso. Nós queremos que esse país continue avançando e continue sendo mais justo, porque talvez a população já tenha esquecido que esse país saiu do mapa da fome e que em 2006 foi reconhecido pela ONU como saiu do mapa da fome e que agora, esse ano, a campanha Natal Sem Fome, que todo mundo já agora está fazendo, voltou a acontecer nos últimos 2 anos, porque milhões de brasileiros estão passando fome novamente. E foi por conta de que isso? Por conta de uma política equivocada que está sendo implementada aí pelo governo Michel Temer, que não tem legitimidade e não consegue fazer o país se desenvolver. É isso que nós não queremos que aconteça com esse país, que ele seja mais justo, principalmente para quem mais precisa. A sua coligação elegeu o veneziano como senador. A outra representante da Paraíba será de oposição. Como deve ser essa relação com a candidata eleita?
Eu sempre espero, no caso da Câmara Federal, nós elegemos 6 deputados federais e 6 são de oposição. No caso da senadora Daniela, foi eleita pela oposição. Mas é importante entender, e na minha lógica, todas essas pessoas foram eleitas com votos dos paraibanos. Então eles têm uma obrigação para com a Paraíba, sim. Independente da relação política que tem um senador com o governador, num deputado com o governador, eles têm sim que trabalhar e prestar conta à população que o elegeu, que é a população da Paraíba. Então essa lógica de que para que ajude, para que participe na gestão em termos de liberação de projetos, de investimentos na Paraíba, tenha que ser da base, eu não entendo que é assim. Eu entendo que todo cidadão que tem um mandato que foi dado pelo povo da Paraíba tem uma obrigação para com o povo da Paraíba. E eles terão que trabalhar, sim, por essa população. É a lógica que eu espero. E eu espero, claro, de cada um deles, quero, a partir de janeiro, já convidar a todos para uma reunião com os deputados federais e senadores que estarão representando a Paraíba lá em Brasília, que a gente possa definir estratégias para o desenvolvimento da Paraíba. É isso que eu vou buscar. E espero que cada um, independente da sua posição política, não leve para a mesquinhez da política, que é não ajudar o Estado. Governador, ainda para finalizar, voltando à questão das eleições, às vésperas do segundo turno, existe um grande número de eleitores indecisos. Qual a mensagem de reflexão o governador da Paraíba, o novo governador da Paraíba, pode deixar para esses eleitores? Eu gostaria que esses 1.119.758 pessoas que confiaram em mim os destinos do Estado da Paraíba nos próximos 4 anos, fizessem isso também para o Fernando Haddad, que é um professor que tem uma vida voltada para a política, para políticas de inclusão, políticas de educação. Foi o maior ministro de educação que esse país já teve. Foram inúmeras universidades, inúmeros institutos federais de educação abertos no tempo de Haddad. ProUni, um monte de programas, vários programas que foram implementados de ajuda aos estudantes. Esse é o cidadão que está aí. Esse é o cidadão. E que defende claramente que é melhor um lápis na mão de uma criança do que uma arma.